Boa noite, caros consumidores. Saudações especiais aos nossos associados. Sejam todos bem-vindos ao programa Defesa do Consumidor. É sempre um prazer contar consigo do outro lado e a ADEC tem como objetivo primordial a defesa dos seus interesses enquanto consumidor. Vamos aos temas do programa de hoje. Informação jurídica sobre a interdição. Operação Cidadania Sander Neves fala sobre a violência na adolescência. Francisco Tavares, presidente da Câmara Municipal da Ilha Brava, salienta a importância da Associação para a Defesa do Consumidor e que dá voz à população indiscriminadamente. Abrão Lopes fala da frequência com que é feita o controle nas bombas de combustíveis e das balanças nos espaços comerciais. Patrícia Silva, professora do ensino secundário e do teatro, mostra como o teatro pode ser usado na formação para o consumo e cidadania. Como funciona o procedimento da interdição e para que serve? Saiba a resposta a seguir no microprograma Informação Jurídica. A interdição é um mecanismo jurídico normalmente usado para determinadas situações ligadas à saúde da pessoa que se quer interditar, determinadas mazelas, como sejam de natureza física, psíquica. Estou a falar, por exemplo, também pode ser em condição da idade da pessoa, em que a idade vem-lhe trazer mazelas de ordem cognitiva, perceptiva. Eu estou a falar de pessoas que tenham determinadas deficiências que podem ser adquiridas ao longo do tempo, e aqui falo, por exemplo, nas situações de velhice, e também mazelas que podem nascer com a pessoa, já congénitas. Eu estou a falar, por exemplo, de pessoas que tenham deficiências da ordem visual, deficiências motora, problemas psicológicos, falta de discernimento e entendimento das coisas. Então, e a pessoa, por esta razão, fica impossibilitada de poder gerir a sua própria pessoa e os seus bens. Quer dizer, é uma impossibilidade que deve ser entendida como irreversível. Então, nessas circunstâncias, entendendo-se que a pessoa já não tem discernimento suficiente para sozinha conseguir gerir-se a si própria e aos seus bens, então, as pessoas que a lei legitima para tal podem intentar uma ação de interdição desta pessoa. Quem é que são as pessoas que podem meter esta ação? Pode ser o cônjuge, pode ser um familiar e, em último caso, pode ser o próprio Ministério Público que poderá intentar a ação de interdição para com essa ação, conseguir-se nomear alguém que há de ser chamado um curador que há de poder administrar os bens desta pessoa. Atenção, não é nada que seja em desfavor da pessoa que se quer interditar. Pelo contrário, é garantir que, em sendo a pessoa que se quer interditar incapaz de gerir-se a si própria e aos seus bens, há de existir alguém que o pode fazer por ele e em condições de legitimidade e legalidade. Então, nessas circunstâncias, pode um cônjuge, pode um familiar, pode um Ministério Público intentar a ação de interdição em prol da defesa dos direitos daquele que não pode, por si só, exercê-los. Na rúbrica Operação Cidadania, Sander Neves fala sobre a violência na adolescência. A violência na adolescência, infelizmente, tem sido uma das nossas realidades. E isso dói. Mas gostaríamos de pensar um pouco quais as causas dessa violência. Por certo, uma das grandes razões dessa violência na adolescência deve-se ao fato de jovens começarem a namorar prematuramente.
Na fase da adolescência, como se sabe, os nossos jovens não têm definido exatamente a sua personalidade, passam por crises de relacionamento, estão se definindo, têm muitas vezes problemas em casa e nessa fase muitas vezes apegam-se ao namorado ou à namorada como um suporte, quando na verdade deveriam estar mais entre amigos e não ter um relacionamento sério. Nesta fase, ao se apegarem um ao outro, começa esse tal sentimento de posse. Então, é mais difícil pôr término quando um relacionamento não dá certo, devido a essa dependência emocional. E também, não só os jovens têm sido vítimas da violência quando não querem terminar o namoro, mas também os rapazes, muitas vezes, na fase da adolescência, ainda imaturos, inexperientes, também recebem algum tipo de violência psicológica, quando não cedem a algumas pressões das raparigas e essas, por sua vez, os insultam, dizendo que não são homens, quando na realidade são apenas pequenos rapazes. Porque definir a violência não é apenas a agressão física, existe também a violência psicológica. Tanto nossos jovens, rapazes e meninas têm sido vítimas desse tipo de violência. Tenhamos cuidado com um relacionamento prematuro que pode diminuir essa alegria jovial, começando com agressividade, fruto de um namoro prematuro. Ponderem-se. Façam as coisas paulatinamente, um passo de cada vez, e serão muito mais felizes. Francisco Tavares, presidente da Câmara Municipal da Ilha Brava, salienta a importância da Associação para a Defesa do Consumidor e que dá voz a toda a população indiscriminadamente. Francisco Tavares, presidente da Câmara Municipal da Ilha Brava, salienta a importância da Associação para a Defesa do Consumidor e que dá voz a toda a população indiscriminadamente. A ADECO, como instituição ou organização que dá voz às populações em relação ao acesso aos bens e serviços que todos os cabo-verdianos devem ter, devem ser garantidos de igual forma, não é? Penso que sim, que poderemos fazer parcerias nesse sentido, de dar voz à nossa população. Não é? E, logicamente, isso faz a pressão necessária junto dos organismos centrais, para, conjuntamente com a voz do Presidente da Câmara, não é? Também os políticos a nível centrais terem essa noção de que não é apenas a equipa camarada querendo parecer bem na fotografia, mas sim é também sustentada por reivindicação de toda a população. Francisco Tavares defende ainda que é preciso uma ação comum das instituições para resolver os problemas e desafios à volta do consumo. Para chamar a atenção de todas as autoridades e até mesmo dos particulares, não é? Para, entre aspas, de junta mão e em conjunto, encontrarmos as soluções. Os problemas e os desafios existirão sempre e para sempre. Mas precisamos de, em conjunto com outras instituições, resolvê-las, porque estamos já caminhando para a necessidade de resolver problemas que somente a economia local e da Câmara Municipal é impossível de resolver essas situações, porque envolvem avultados recursos financeiros e também até estão no âmbito de outras instituições e outras autoridades. Mas o certo é que, sendo Brava parte de Cabo Verde, os bravenses merecem ter acesso aos bens essenciais iguais
aos outros centros urbanos de outras ilhas. Daí que trabalhar com uma organização, uma associação como a ADEC também ajuda nessa passagem de informações e na procura das entidades para resolvermos os desafios que ainda persistem. Abrão Lopes fala da frequência com que é feita o controle nas bombas de combustíveis e das balanças nos espaços comerciais. As bombas de combustível também fazem parte deste leque de equipamentos que devem ser submetidos a controle meteorológico. A última verificação foi feita entre setembro e dezembro de 2017. Nós vamos retomar a segunda verificação, portanto, um ano depois. Será repetida a verificação das bombas de combustível. A partir de outubro até dezembro, todas as bombas de combustível estarão submetidas a nova verificação meteorológica para verificar se realmente estão a contar bem, se têm margens de erro aceitáveis ou não, de acordo com a legislação existente. A mesma coisa estamos a fazer com as balanças. A nível nacional, de Santo Antão à Brava, todas as balanças que estão em circuitos de comercialização serão objeto de verificação meteorológica e serão objeto de selagem por parte do organismo de verificação meteorológica, que é uma entidade que está devidamente licenciada pelo IGQPI para atuar em nome do Instituto na verificação desses tipos de equipamentos. O presidente do Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual faz ainda um apelo a todos os consumidores. Eu gostaria de solicitar ou de apelar aos consumidores para que tenham atenção nos processos de compra. É fácil verificar se uma balança está controlada ou não, porque vai ter um selo. É fácil controlar se uma bomba de combustível foi verificada ou não, porque tem lá um selo. E é fácil de controlar se um taxímetro foi controlado ou não, foi verificado ou não, porque vai ter um selo. Portanto, todo consumidor deve ter atenção naquilo que consome e nos serviços que adquire, verificando se realmente o equipamento que está sendo utilizado foi submetido ou não à verificação meteorológica. Não é nada difícil, basta ter um selo e esse selo já diz claramente quando é que o equipamento foi verificado e quando deve ser submetido novamente a uma verificação. Patrícia Silva, professora do ensino secundário e do teatro, mostra como o teatro pode ser usado na formação para o consumo e cidadania. Podemos usar a linguagem teatral como um veículo para formar, para educar. Não é? Podes ter essa intenção. Por exemplo, quando eu iniciei o meu projeto na Jorge Barbosa, esse era o meu objetivo fundamental. Era fazer educação para a cidadania através do teatro. Inclusive, eu convidava os alunos para uma terceira aula de formação pessoal e social ou educação para a cidadania, que eram as disciplinas que eu lecionava na altura. Eu convidava eles para uma terceira aula onde abordávamos os mesmos temas que abordávamos dentro da sala de aula, mas através do teatro. Então aí eu usava o teatro como um veículo, não é? E já não estava a pensar na arte em si, mas sim no meu objetivo enquanto professora, não é? Enquanto pedagoga. Então eu uso esse instrumento como um veículo para ajudar a trabalhar as minhas aulas, para tornar as aulas mais interessantes, mais dinâmicas, não é? Porque quando tu colocas os alunos num ambiente mais aberto, onde eles podem expressar melhor, com exercícios e dinâmicas que os permitem expressar, falar em crioulo, tu consegues educar para o consumo, para valores, que são as áreas basicamente que a educação para a cidadania trabalha. Educação para o ambiente. Quando tu usas o lúdico, a mensagem passa mais facilmente do que de uma forma mais formal. É o ponto final nesta edição, mas se quiser continuar a acompanhar o nosso trabalho, a ADEC está semanalmente em 13 rádios, nas plataformas digitais, Facebook, Twitter e no YouTube, e ainda a ADEC tem uma coluna mensal no jornal impresso Terra Nova. Ano novo, novos membros. Seja você também um novo sócio da ADEC. Se tem interesse em associar-se, visite o nosso site adec.cv e lá encontra todas as informações necessárias para se associar.
Obrigado por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Contamos voltar para a semana com mais temas do interesse do consumidor.